Jesus tenha liberdade neste lugar e o teu Espírito Santo venha se manifestar através da palavra dessa noite. Que venha ser acompanhada de revelação, que venha ser acompanhada de autoridade para transformar as vidas, para libertar o cativo do cativeiro, para trazer para fora o Lázaro que está tentando se esconder. Pai, muito obrigado por essa noite. Usa a vida da Sabrina com autoridade. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à família Dádiva. Olha que coisa boa ver algumas carinhas aí. Se você está voltando, se você está aqui pela primeira vez, o povo é curioso, né, gente? Mas é isso mesmo. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Sobre ser família, sobre cuidarmos uns dos outros, e é desse jeito mesmo. Seja muito bem-vindo a este lugar. Se você está aqui pela primeira vez, nós somos a família Dádiva, a família de Deus, amém? E essa noite nós vamos dar sequência a aquele assunto que eu disse, né, na semana passada, que eu tinha muita coisa para falar. E quando eu digo isso, os irmãos já se assustam, né, gente? Porque contrário do meu marido, né, ele já é direto no negócio, né? E eu falo, mas é o equilíbrio, amém? Então, nós estamos na série Vem Ser Igreja com a gente. Sobre termos um entendimento do que é ser igreja. O que vem? Na semana passada eu perguntei, né? O que vem à sua mente quando você pensa em igreja? Quando alguém diz que vai à igreja, né? O que vem na sua mente? Vem um lugar, um templo, uma denominação. E na semana passada, então, nós aprendemos aqui juntos que igreja é uma instituição do céu para a terra. Igreja não é um lugar físico, mas é uma edificação de pedras vivas, amém? Cujo fundamento é Jesus Cristo, cuja pedra angular, a pedra principal é Jesus Cristo, amém? E eu, gente, confesso que fiquei muito feliz. Essa semana eu recebi mensagens de muitos irmãos que falaram que foram ativados por essa palavra de domingo. Que disseram que estavam esperando o pastor, a pastora, alguém chamar para fazer algo e entenderam que o Senhor já chamou. Não somos nós quem chamamos, é o Senhor quem nos chama, amém? E Ele tem chamado cada um de nós aqui. Se você está aqui essa noite, é porque o próprio Deus te chamou para estar aqui essa noite. Talvez você veio a convite de um amigo, de uma amiga, ela só foi um instrumento para cumprir aquilo que Deus queria fazer na sua vida. Amém? E essa noite a gente vai dar sequência então a esse tema, e eu quero convidar você a abrir a palavra em Efésios, no capítulo 2. Efésios 2. E nós vamos ler a partir do verso 8. Estão todos lá? Efésios 2, a partir do 8. Eu vou ler a partir do 8, que é para consolidar uma verdade no nosso coração. Algo que eu já falei várias vezes, mas que sempre é importante nós trazermos a nossa memória para que fique bem firmado no nosso coração. Amém? Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.
Agora vai vir o verso 11, e aqui na minha Bíblia tem um título que diz assim: A nova humanidade em Cristo. Diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Verso 14. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo. Se você tem aí, você está grifando, grifa aí, seu corpo. A lei dos mandamentos, expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, grifa aí, em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, grifa aí, em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz ao que estava perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, grifa aí, acesso ao Pai, por um só Espírito. Verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e membros da família de Deus. Grifa aí, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Pode grifar aí também, morada de Deus por seu Espírito, amém? O texto é longo, né, gente? Mas são verdades maravilhosas, que quando eu leio isso, o meu coração borbulha, o meu coração queima por identificar essas verdades, essas realidades de quem nós somos. Aqui Paulo, ele estava falando para dois povos, para gentios e para judeus. Quem eram os gentios? Os gentios éramos nós. Todo aquele que não fazia parte do povo de Deus, aquele povo que foi separado, que eu falei no culto passado, aquele povo que era chamado os judeus, que eram também chamados de hebreus, todos eles eram chamados de gentios, ou seja, não faziam parte do povo escolhido de Deus. E esse povo que era escolhido por Deus, eles tinham uma marca, que eu li ali no texto, talvez você nunca ouviu falar, da circuncisão. O que era a circuncisão? A circuncisão era um corte feito no prepúcio do órgão genital masculino, que marcava aquele povo, como quem diz, esse povo é o povo de Deus, porque tem essa marca. Porém, hoje, a circuncisão não é mais feita no corpo, não é mais feita na carne. A circuncisão é feita no nosso coração. No nosso coração está a marca, está o selo de que nós somos parte da família de Deus, que nós somos povo de Deus, que nós somos eleitos, escolhidos, amém? Isso empolga você? Amém, aleluia. Então,
nesse texto que eu li aqui, Paulo, ele usou 3 figuras para explicar para esse povo, né, que agora eles são um novo povo. Antes eles eram 2 povos, eles eram gentios e eram hebreus. Mas pela obra de Jesus na cruz, ele unificou os 2 povos. Agora não tem mais gentil, agora não tem mais judeu, agora tem um só povo, que é a igreja de Jesus Cristo, que é eu e você. Amém? Nós somos a nova humanidade em Cristo Jesus. Nós somos o novo povo, através da obra redentora de Cristo Jesus. E aí, a primeira figura aqui que eu quero falar, são 3 figuras que Paulo usou aqui, que eu pedi para vocês grifar aí. Uma é, somos família de Deus, somos corpo de Cristo, depois eu vou especificar cada uma, e somos morada do Espírito. Então, primeiramente, eu vou falar sobre nós sermos família de Deus. Somos uma família para Deus. Aqui, deixa eu voltar e ler para vocês aqui. No verso 19 diz assim, ó. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Quando eu digo que a gente é família de Deus, não é porque eu quero agradar vocês, gente. É porque a palavra diz isso. É porque isso é a verdade. Essa é a nossa realidade. E nós precisamos acordar todos os dias e nos lembrar de que nós somos parte da família de Deus. Eu não sei se você leva em conta, leva em consideração o sobrenome da sua família. Né? Porque na sociedade há muitos preconceitos ou muitos interesses por conta de sobrenome de famílias. Mas eu quero te dizer, o maior título que nós podemos ter é ser filho de Deus. Não é sobre a família que nós pertencemos aqui nessa terra. É sobre a nossa origem e o nosso destino. É sobre isso. É sobre vir de Deus e voltar para Deus. E eu quero que você abra comigo, para você ter ainda mais clareza e convicção disso, ali em João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Vocês amam, né? Abrir a palavra, os nossos irmãos bereanos. Amém? João 1, a partir do verso 10. Gente, eu estou muito feliz hoje, muito alegre. Eu sempre estou, né, empolgada. Mas hoje, de verdade, eu estou com uma alegria dentro. Eu vim até colorida. Para mostrar o quanto eu estou feliz e empolgada com essa palavra, com essas verdades. E eu quero que você receba aí no seu espírito, pegue isso no seu espírito. Talvez na sua alma não é esse o sentimento que você está. Mas eu declaro sobre a sua vida a alegria do Senhor essa noite. Amém? Então vamos lá, João capítulo 1, a partir do verso 10, estão todos lá? Diz assim, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E aí eu vou só fazer uma pausa aqui. Ele está falando aqui de Jesus. Jesus veio para o seu povo, que era aquele povo que eu falei antes, os hebreus, os judeus. Mas os seus não reconheceram. Os seus não aceitaram. Aí volta aqui, ó, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. Talvez aí na sua versão está escrito assim, deu-lhes o poder. Amém? Está escrito aí na sua versão isso? De se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus.
Aleluia! Todos aqueles que creram, que reconheceram que Jesus era o Filho de Deus e Ele é o nosso Senhor e Salvador, recebeu o direito, recebeu o poder de se tornar filho de Deus. E sabe o que isso significa? O seu espírito foi recriado. O nosso espírito foi recriado. E no momento que o nosso espírito é recriado, ele passa a ter o DNA do Pai. Nós estávamos, no texto que eu li lá em Efésios, dizia assim, vocês estavam afastados de Deus. Vocês estavam sem Deus. Vocês eram inimigos de Deus. Mas pela cruz, Jesus quebrou a barreira de inimizade que havia entre os povos e Deus. Então agora nós somos amigos de Deus. E não só isso. Nós temos o DNA de Deus em nós. E aí me diz, qual é a nomenclatura que se dá para os filhos de um mesmo pai? Irmãos. Então quando a gente diz, boa noite, irmãos, não é um jargão. Não é porque a gente não sabe o que dizer e a gente diz irmãos. Entende? É porque de verdade, nós somos irmãos em Cristo. Eu e você, nós temos no nosso espírito o DNA do próprio Deus. O DNA de Cristo. Nós fazemos parte da família de Deus. Somos irmãos em Cristo, cordeiros com Cristo. Todo aquele que é filho tem também o quê? Herança. Não é assim? Nós temos uma herança, nós temos promessas. Então, queridos, isso tem que queimar aí muito no seu coração. Amém? Então, eu quero dizer para você que igreja não é um lugar para nós frequentarmos. Nós nos reunimos aqui neste lugar. Mas não é apenas um lugar para nós frequentarmos, como eu falei na semana passada, que igreja não é clube. Não é uma loja, né? Locais que a gente simplesmente frequenta. Entra, pega o que precisa e sai. Sabe o que é a igreja? É uma família para nós pertencermos. É um lugar para a gente fazer parte. É um lugar onde cada um aqui é importante. E por que família? Quando fala em família, o que vem à sua mente? Talvez você não tenha uma história muito boa com a sua família terrena. Né? Talvez fale em família e vem uma certa aversão a você quando fala em família. Mas família é aquele lugar onde a gente briga, mas a gente se ama. Não é verdade? Eu posso falar mal dos meus, agora ninguém fala dos meus. Não é assim? Família é isso. Família é esse lugar onde a gente quebra o sarrafo, como diz, mas a gente se ama. Como eu falei na semana passada, não tem jeito, a gente é irmão, né? Que eu falei, o Elias é meu irmão de sangue. Eu não escolhi, simplesmente a mãe chegou com ele lá em casa. E aí o que acontece? Irmão, a gente não escolhe. Irmão, a gente ama. Não é assim? E nós, como filhos do mesmo pai, nós não podemos escolher os nossos irmãos. Nós somos chamados a amar os nossos irmãos. E sabe, família é este lugar de cuidado, de amor, é lugar de ajuste, é lugar de conflito, de confronto, não é assim? Família também é o lugar onde quando você tem uma dificuldade, quando você está passando por algo, é com quem você muitas vezes conta. Porque as pessoas, né, que você às vezes acha, né, que pode contar, somem. Mas quem é que muitas vezes fica ali? É a família. Hoje mesmo eu e o Elias conversávamos sobre isso, né? Que a gente não é muito próximo, as nossas rotinas e demandas não
facilita com que a gente conviva, né, com frequência. Mas quando um de nós está passando por algo, a gente está ali. A gente está junto. E quando há um motivo para celebrar, também estamos juntos, vibrando, torcendo, né, por um empreendimento um do outro. Família é isso. Nem sempre a gente vai estar junto. Muitas vezes nós vamos levar, dias para se ver, dias para se falar. Mas quando a gente vê, é aquela alegria. Sabe, e muito engraçado, porque hoje é aniversário do meu pai. Meu pai está fazendo 62 anos hoje. E aí ele fez um almoço lá na casa dele e a gente estava lá. E estava lá os Miguel e tudo, né? Família Miguel reunida, eita, uma bênção. E foi assim, algo muito bom, sabe? Por quê? Porque tinha lá os primos que fazia tempo que não via, né? As tias, e aí foi engraçado porque elas disseram assim, só assim para a gente se ver. Não é assim? A conversa que rola nas famílias, só assim para a gente se ver. E aí eu disse, que bom que é numa celebração e não é num velório. Porque muitas vezes as famílias se encontram somente em momentos de dores. Perdemos as oportunidades que temos de celebrar. Sabe, eu estava lá vendo meu pai, era aniversário dele. Ele ficou o tempo todo servindo as pessoas. Ele ficou o tempo todo com uma roupinha lá, que depois eu disse, né, até ri. Será que ele não vai trocar de roupa? Aí diz o Elias, quer que ele te deixe sem carne? Né? Por quê? Porque ele estava à vontade, ele estava em casa, ele estava no meio dos dele. Ele não precisava fingir. Ele não precisava usar máscara. Porque ele estava em família. E família precisa ser esse lugar seguro de nós sermos quem nós somos. É ou não é? Família precisa ser esse lugar aonde você vai falar alguma coisa e você vai ser amado da mesma forma. Aonde você vai surtar de repente, mas os irmãos vão entender que você está no momento mau. Isso é ser família. Talvez você vai estar triste, você vai estar cabisbaixo, e daí vai lá o teu irmão e te levanta e diz, ei, o que está acontecendo? Por que tu não veio? Família é isso, né? Eu cheguei lá e questionei, o tio tal, por que não veio? Sempre vem, por que não vem? E os outros primos, por que não vieram? Sabe? É isso. Nós somos uma família. Sabe quantas vezes, né, que a gente esquece isso? Ou talvez você nem sabia, talvez hoje é a primeira vez que você está ouvindo sobre essa verdade, essa realidade nossa enquanto igreja. Eu já falei domingo passado e vou falar de novo aqui. Do sonho que eu tenho, de um desejo de a gente ter uma igreja aonde a gente sente em formato de arena. Aonde a gente não fica olhando para a nuca do irmão. Aonde a gente possa olhar no rosto um do outro. Aonde a gente possa, sabe, contemplar a face dos nossos irmãos. E hoje lá foi engraçado, porque algo que eu estava meditando aqui sobre alguns parentescos, e João Batista, ele é primo de Jesus. João Batista, aquele que veio para abrir o caminho para Jesus. E, gente, eu não sei como que é na família de vocês o relacionamento de primo, mas relacionamento de primo às vezes é tenso, não é? Sempre tem aquela competiçãozinha, né? Um quer ser melhor que o outro, né? Tem aquele negócio. Nem sempre. E hoje foi engraçado, que quando eu cheguei lá, cumprimentei uma tia, e aí ela disse, ai, olha, eu vou vender meu peixe. Ai, ela é um amor. Aí a minha prima, ai, é verdade, eu sigo ela é uma querida. Eu digo, de longe? De longe todo mundo é querido. Mas me veio, sabe, aquilo que que Deus já estava falando do meu coração, sabe, sobre João Batista e Jesus. João Batista era primo de Jesus. E quando Jesus chega, João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus. João Batista, ele enche a boca para dizer, aquele que vem depois de mim é melhor do que eu.
eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Será que entre nós podemos ter esse sentimento de desejar que os nossos irmãos, os nossos primos sejam melhores do que nós? Nós estamos aqui na escola de líderes, falando sobre ser líderes inúteis, né? Que impactou, como assim? Vou vir estudar para ser inútil. É isso mesmo. É derramar tanto na vida do outro, é desejar tanto que o outro vá, que o outro avance, que eu não vou ser o teto, eu vou ser o chão de quem vem depois de mim. É sobre andar no espírito de Elias, que não é o Elias meu irmão, mas é o profeta Elias, que era o profeta prateleira de cima. Mas Eliseu, que veio depois dele, foi maior do que ele. Elias tem na sua galeria 7 milagres, mas Eliseu tem 14 milagres. E João Batista veio no espírito de Elias. E aí todos diziam, João Batista é o Elias. E aí ele disse, não, quem vai vir depois de mim é maior do que eu. E veio Jesus. E sabe o que Jesus disse para eu e você? Aquele que crer em mim, obras iguais a minha fará e maiores. Esse é o espírito de Elias. Essa é a mentalidade dos filhos de Deus. Nós não competimos uns com os outros, mas nós nos complementamos. Nós somos suporte um para o outro. Nós encorajamos um ao outro, porque isso é ser família. Ser família também é se preocupar um com o outro. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Mas a gente já viu, né, na televisão, em jornais, alguém ter um parente desaparecido. Alguém que foi trabalhar e nunca mais voltou, que foi para a escola, que sei lá, foi passear e nunca mais voltou. E o que essas famílias fazem, gente? Se desesperam, não é assim? Meu Deus, meu parente sumiu. Vai na polícia, põe no jornal, faz cartaz, faz campanha. Por quê? Porque quer encontrar. E nós, enquanto corpos de Cristo, muitas vezes, alguns irmãos somem. E a gente fica indiferente. Não é? Se a gente de verdade nos considerássemos como irmãos em Cristo, se essa de verdade é uma verdade no nosso coração, nós não podemos ficar indiferentes. E nós precisamos entender que sentir falta dos irmãos não é responsabilidade só dos pastores. Porque nós somos uma família, nós somos irmãos. Então, cada um aqui vai sentir falta de alguém. E quando você sentir falta de alguém, não fica indiferente. Se preocupe com essa pessoa. Talvez ela está precisando de um conselho, ela está precisando de um suporte, ela está precisando de uma oração, ela está precisando de um ânimo. E você vai ser um instrumento de Deus na vida dela. Amém? E sabe o que mais comove o coração do pai? Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Como pai e mãe, o que mais comove o seu coração olhando para os seus filhos? Eu vou falar por mim, né? Para não... É quando eu vejo os meus filhos se amando. É muito ruim quando eu olho, tá lá o Heitor e o Luiz Fernando, e eles estão se ponteando. Isso me deixa muito chateada. Muito chateada. Agora, quando eles estão lá, igual essa semana o Heitor ficou doente, e aí o mano chegou todo carinhoso, querendo saber o que estava acontecendo. Eu, ai, que bonitinho. Isso comove o coração, nosso coração, nós que somos falhos. Isso comove o nosso coração. Quem dirá o coração do nosso Pai? Então, se você quer comover o coração do Pai, ame os seus irmãos. A gente não comove o coração do Pai com choro,
com vitimismo. Não é isso. Como pai e mãe, a gente sabe que a gente não gosta quando o filho fica fazendo isso, não é verdade? E comove o nosso coração de verdade. É quando nós vemos os nossos filhos se amando. Então, igreja, a Bíblia diz que, eu quero que você abra ali, para contextualizar, ali em Mateus 5. Você não vai ver em lugar nenhum da Bíblia dizendo assim, ó. Diga às pessoas, Jesus te ama. Você já leu? Eu não encontrei, gente. Se você encontrou, pode me mostrar aí, porque eu não sei tudo, não. Mas eu não encontrei em lugar nenhum dizendo, diga, Jesus te ama. Ei, Jesus te ama. Eu não vi. Mas olha só o que diz aqui em Mateus 5, a partir do verso 43. Mateus 5, a partir do verso 43. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Então, queridos, amar é um mandamento. Amar é uma escolha, é uma atitude. Não é um sentimento. Não é. Ah, não estou sentindo. Não é sobre sentir. É sobre escolher. É sobre escolher. É sobre obedecer. Amém? Então, igreja não é um lugar, como eu falei na semana passada, para nós fazermos amigos. Mas é um lugar para nós conhecermos os nossos irmãos. Porque os amigos nós escolhemos por gostos, por interesses. Mas os irmãos, nós não escolhemos, mas nós amamos. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. A segunda figura que Paulo usa é que nós somos corpo para o Filho. Igreja não é uniformidade. Todo mundo igual. Não é, gente. Igreja é unidade. E o que é unidade? É a junção dos diferentes. Olha aí para o seu corpo, olha aí para você, olha para a sua mão. Todos os seus dedos são iguais? Não são. Mas eles não fazem parte do seu corpo? Fazem, né? E o seu corpo deixa alguma parte para trás para caminhar? Não, né? Apesar de nós termos órgãos diferentes, formatos, tamanhos, e o corpo caminha todo junto. E para o corpo funcionar bem, para o corpo caminhar bem, todo o corpo precisa estar saudável. Porque se há algo que não está saudável no nosso corpo, o que a gente tem que fazer? Buscar ajuda, não é assim? A gente tem que ir no médico, a gente tem que fazer atividade física, a gente tem que fazer boas escolhas de alimentação. Por quê? Porque nós precisamos nutrir este corpo, né? Então, nós somos corpo de Cristo, ou seja, nós é a unidade dos diferentes caminhando juntos. E como que isso pode dar certo? Como que tantas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, podem caminhar juntas? Seguindo o cabeça.
Quem é que dá comando para o nosso corpo? A nossa cabeça. A gente nem pensa, já acontece automático. Mas a nossa cabeça, ela dá comando. Aqui no que eu vou caminhar, o meu corpo dá comando para as minhas pernas andarem. Então, quando nós estamos seguindo o cabeça, que é Jesus Cristo, não tem como não dar errado. E sabe, às vezes a gente tem dificuldade de se encaixar. Lembra, na semana passada eu falei que Jesus é a pedra angular, né? Eu dei o exemplo aqui, a pedra de esquina. E nós somos pedras vivas, que somos colocadas a partir de Jesus. Porém, nós temos algumas arestas. E às vezes nós não estamos nos encaixando porque nós não estamos parecidos com Jesus. E aí é que está. Que nós precisamos passar tempo contemplando ao Senhor. Nós precisamos da comunhão, né? Que é a faquinha, que é a lixa, que vai aparando as nossas arestas. Nós precisamos de conhecimento da palavra. Nós precisamos de tempo de oração para irmos nos tornando parecidos com Jesus. E quanto mais parecidos com Jesus nós formos, mais nós vamos fazer parte do corpo. Mas nós vamos nos encaixar, mais nós vamos nos ver parte. Não entenda, não é sobre o que o seu irmão acha de você. Não é sobre crítica, não é sobre julgamento, não é sobre as nossas performances, não é. É sobre o que nós carregamos. Nós estamos carregando quanto de Deus em nós. O quanto que nós estamos deixando a palavra de Deus tomar forma em nós. O quanto que nós estamos se moldando a palavra de Deus. Sabe aquela canção que diz, vou perder para o teu amor? É isso. É perder para o amor de Deus. É deixar o amor de Deus tomar forma em nós. Amém? Então, queridos, o que fazemos e o como fazemos pode ser diferente. Cada um aqui tem um dom. Um vai fluir no profético, outro vai fluir no evangelismo, outro vai fluir no ensino, não tem problema. O corpo é feito de partes diferentes, mas o que precisa ser igual é o nosso porquê. É por que fazemos. E nós precisamos fazer para a glória de Deus. Esse precisa ser o nosso porquê. Eu vou citar aqui para vocês, 1 Coríntios 10, 31 diz, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então podemos estar fazendo várias coisas diferentes, mas tendo o mesmo objetivo, a mesma finalidade, que é para a glória de Deus. Amém? E, para finalizar, nós somos templo, morada do Espírito Santo. Será que você pode dar um glória a Deus? Um aleluia? Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele escolheu habitar em mim e em você. O Espírito de Deus faz morada dentro de nós. E porque esse Espírito faz morada dentro de nós, nós temos capacidade de ser essa família. De sermos esses irmãos em Cristo. Não é pela nossa força. Talvez você pense assim, cara, não dá. Sabrina não tem condição de amar. Não tem condição. É difícil. Dói meu calo. Mas o Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você, Ele nos capacita a sermos um. É sobre Ele, não é sobre nós. Para encerrar, eu quero que você abra ali em Efésios 4. Volta ali em Efésios.
Efésios 4, a partir do verso 1. O título aqui na minha Bíblia é assim: a unidade do corpo de Cristo. Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor. Coloca a mão no seu coração enquanto eu leio essa palavra. Sabe? Toma posse disso. Concentre a sua mente, não deixa nada te distrair nesse momento. Toma posse dessa palavra para a sua vida, amém? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Amém. Quero convidar o louvor para subir aqui. Sabe, queridos, ninguém de nós consegue fazer nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E Deus fez dessa forma. Deus fez para ser dessa forma. Deus nos fez diferentes, justamente para que nós não fôssemos independentes. Porque eu preciso do que a Rafa carrega. Eu preciso do que a Kathleen carrega. Eu preciso do que a Elo carrega. Vocês fazem diferença na minha vida. Eu preciso da porção de vocês. A vida de vocês me abençoa. Deus nos fez assim. Para que nós viéssemos a estar aqui, unidos, no mesmo Espírito. Sabe, uma vez eu ouvi da pastora Helena Tanuri, dando um exemplo, de duas amigas que não se davam e diziam, o nosso espírito não bate. Que espírito? Não é o Espírito Santo que vocês têm? Não é o mesmo Espírito? Aqueles que nasceram de novo, não dá para dizer o nosso espírito não bate. O nosso espírito é o mesmo. É o Espírito Santo que age em mim e age em você. E aí não está encaixando por quê? Porque talvez algumas arestas precisam ser aparadas da pedra. Né? A pedra está muito pontiaguda. Está cutucando demais. Precisa de uma lixadinha para se tornar mais parecida com Jesus. Para amolecer um pouco o coração. Para se quebrantar, para reconhecer que errou, para reconhecer que não é autossuficiente e que precisa um do outro. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Eu quero ler um texto, fica aí de olho fechado. Quero ler um texto que está ali em Hebreus. A partir do verso, no capítulo 10, não precisa nem colocar. A partir do verso 23 diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros
para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Nós somos chamados a ser aqueles que encorajam uns aos outros. Não somos chamados para ser pedra de tropeço no caminho de ninguém. Não somos chamados para julgar ninguém. Nós somos chamados para amar e servir uns aos outros. Somos chamados a andar em unidade. E quando nós estamos em unidade, Jesus falou na sua oração sacerdotal, que quando o mundo visse que nós fôssemos um, o mundo reconheceria Deus em nós. E quando nós somos um, isso nos dá autoridade para saquear as portas do inferno. Isso é ser igreja, queridos. Isso é entender o porquê nós estamos aqui. Não estamos aqui simplesmente como quem vem num ponto de pregação, ouvir uma informação sobre Deus. Mas nós estamos aqui para conhecer mais de Deus e manifestar a sua glória lá fora. Então eu quero te convidar nessa hora a ter um momento com Deus. E é para ser um momento onde você vai aí se alegrar pelo privilégio que você tem de fazer parte da família de Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos ficar de pé, igreja. O louvor vai cantar aqui, nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos nos alegrar nesse lugar. Nós estamos precisando, irmãos, de renovar a nossa alegria. Nós estamos dando muito lugar à tristeza, estamos dando muito lugar ao sentimento de frustração, dando muito lugar a sentimentos que não provêm da parte de Deus. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, a alegria no Senhor, melhor, é a nossa força. Então vamos nos alegrar, vamos celebrar, porque somos família de Deus, porque somos corpo de Cristo, somos morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo que há aqui, que está em mim e você, Ele testifica nos nossos corações essas verdades. Se alegre, adore, celebre ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Desejo estar. Há uma voz que é como o som de muitas águas. Eu anseio escutar. Eis-me aqui. Eu sou teu pra sempre. Eis-me aqui. Eu sou teu pra sempre. Porque não há outro lugar que eu queira estar. Oh, no teu olhar
eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. O teu amor me alcança, o teu amor me alcança, o teu amor me alcança. E não há como fugir, o teu amor me alcança, o teu amor me alcança, o teu amor, oh Jesus, eu vou ver pra o teu amor, eu vou deixar tua glória reinar. Eu vou perder, vamos declarar. Eu vou ver no teu amor, no teu amor. Eu vou deixar tua glória reinar. Oh, porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida, E se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. Teu amor me alcança, teu amor me alcança, o teu amor me alcança. E não há como fugir, teu amor me alcança, o teu amor me alcança, o teu amor. E não há como fugir. Aleluia, Pai. Obrigado, Pai, por este amor que nos alcançou. Obrigado, Pai, por este amor que nos envolveu, que nos atraiu para este lugar, que nos atraiu para a Tua presença, que nos resgatou do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do Seu amor. Ah, Pai, obrigado. Obrigado porque somos filhos amados, somos co-herdeiros com Cristo, somos herdeiros, somos escolhidos. Obrigada, obrigada, Deus, por todas essas verdades a nosso respeito, contidas aqui na Tua palavra. Eu oro, Deus, para que nós, aqui como família Dádiva, venhamos andar nessas verdades. Que a palavra ministrada aqui não se perca. A Tua palavra diz
que é toda aquela semente que cai em terra boa, dá fruto a 100 por 1. E eu oro para que os nossos corações venham ser terra boa, aonde a boa semente da palavra do Senhor tem prosperado a 100 por 1, tem dado muitos frutos para a glória de Deus Pai. Amém. Aplauda o Senhor com toda a sua força. Aleluia. Aleluia, Pai. Nós te louvamos por essa noite. Te agradeço, Deus, por tudo que vivemos aqui, Senhor. E eu oro, Senhor Deus, que ao sairmos por essa porta, nós venhamos sair com entendimento de quem somos em Ti. Que a Tua presença, que a verdade não se aparte de nós, mas que nós venhamos ser lá fora propagadores da verdade. Que nós venhamos ser lá fora os representantes de Cristo, os embaixadores de Cristo, os cooperadores de Deus, por onde nós formos. Tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória. Deus abençoe a sua vida, a sua família e tudo o que fizerem. Abraça os seus irmãos aí, antes de ir para casa, amém?